Bom dia, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Nós vamos à leitura anual da Bíblia neste momento. Vamos começar o livro de Deuteronômio. Nós já lemos, né? Gênesis, Êxodo, Levítico e Número. Agora vamos passar para Deuteronômio. E a palavra de Deus diz assim: o discurso de Moisés na planície do Jordão. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, no deserto, na planície defronte do mar de Zuf, entre Parã e Tofel, e Labã, e Azerote, e Dizaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 1º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bassã, que habitava em Astarote, em Edrei, da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: assais, haveis estado neste monte, voltai-vos e parti. Ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, e à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira, né, ribeira do mar, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis que esta terra eu a dei diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, a Abraão, Isaque e a Jacó, que a daria a eles e a sua semente depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei dizendo: eu só não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado. E eis que já hoje em multidão sois como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente como sois ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu só as vossas moléstias, e as vossas cargas, e as vossas diferenças? Tomai-vos homens sábios, entendidos e experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então vós me respondestes e disseste: bom é fazer a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeças sobre vós, e por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vosso juiz, dizendo: ouve a casa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo, né, ouvireis. Assim o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havias de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: chegamos sóis às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis aqui o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos deem resposta por que caminho devemos subir a ela e a que cidade devemos ir. Pareceu, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se e subiram a montanha e vieram até o vale de Escol e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos e nolo trouxeram. E nos tornaram a dar respostas e disseram: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. E murmuraste nas vossas tendas, e disseste: porquanto o Senhor nos aborrece, nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos?
nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo que fez convosco, diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andaste até chegar-te a este lugar. Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deverias acampar. De noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará. Esforça-o para que ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos, de que disseste, por presa serão. E vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem, eles ali entrarão. E a eles a darei, e a eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me disseste: pecamos contra o Senhor? Nós subiremos e pelejaremos conforme tudo que o Senhor ordenou? Tudo que ordenou o Senhor, nosso Deus? E armaste-vos, pois vós, cada um dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor: dize-lhes, não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes? Antes fostes rebelde ao mandato do Senhor, e vos ensoberbecestes, e subiste a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim em Cádiz estiveste muitos dias, segundo os dias que ali estiveste. Moisés fala acerca dos edomitas, moabitas e moanitas. Depois, virando-nos e caminhamos ao deserto, o caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: assais, tendes rodeado esta montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém, guardai-vos bem, não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé. Porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comer, e também água para beber, deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra de tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Eliate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes a Moabe e não contenda com eles em peleja, porque te não dei herança da sua terra, porquanto tenho dado aos filhos de Ló por herança. Os emindantes habitavam nela, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes. Também estes foram contados por gigantes, como os anequins, e os moabitas lhe clamavam Emins. Dante os horreus também habitaram em Seir. Porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram diante de si, e habitaram no seu lugar. Assim como Israel fez a terra de sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered.
E os dias que caminhamos desde Cádiz Barnea até que passamos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para o destruir do meio do arraial até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte no meio do arraial, o Senhor me falou dizendo: hoje passarás por Ar, pelos termos de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto os filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi contada por terra de gigantes diante de antes. Nele habitavam gigantes, e os amonitas lhe chamavam Zanzumins, um povo grande, numeroso e alto como os gigantes. E o Senhor o destruiu de diante de si, e estes o lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horreus, e eles o lançaram fora e habitaram no seu lugar até este dia. Também os cafitorins, que saíram de Cafitó, destruíram os aveus e habitavam em Azerim até Gaza e habitaram no seu lugar. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Sião, o amorreu, rei de Esbom, e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um temor de diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro e dar-me-ás por dinheiro a água que beba. Então somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitaram em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizeram obstinado o seu coração, para dar na tua mão, como neste dia se vê. E o Senhor me disse: eis aqui tenho começado a dar Seom e a sua terra de diante de ti. Começa, pois, a possuí-la para que herdes a sua terra. E Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos deu diante de nós, e o ferimos, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e destruímos todas as cidades, e homens, e mulheres, e crianças, não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós, e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto do ribeiro, até Gileade. Nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou diante de nós. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Moisés fala acerca de Og, rei de Bassã. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bassã, e Og, rei de Bassã, nos saiu ao encontro. Ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus que habitavam em Esbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bassã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que ninguém lhe ficou de restante. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos, 60 cidades. Toda a borda da terra de Argob, o reino de Og em Bassã, todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros. E destruímos-las, como fizemos a Seom, rei de Esbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa.
Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Todas as cidades da terra plana, e todos os Gileade, e toda Baçã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Baçã, porque só Og, rei de Baçã, ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está, porventura, em Rabá dos filhos de Armon? E de 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroê, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Gadidas. E o resto de Gileade, como também toda a Baçã, o reino de Og, rei, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela borda da terra de Argobe, por todo o Baçã, se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a porção da terra de Argobe até o termo dos Jesuritas e Macatitas, e chamou de seu nome. Baçã, Avote, Jair, até este dia, e Maqui dei Gileade. Mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o ribeiro de Arnon, o meio do ribeiro e o termo, e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, como também a Campina e o Jordão com o termo, desde Quinerete até o mar da Campina, o mar salgado, abaixo de Asdod, Pisga, para o oriente. E vos mandei mais no mesmo tempo, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados vós, todos os homens valentes, diante de vossos irmãos e os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra, que o Senhor vosso Deus lhes há de dar da além do Jordão. Então voltareis cada qual a sua herança, que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos em que tu passarás. Não temais, porque o Senhor vosso Deus é que peleja por vós. A oração de Moisés para entrar em Canaã. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque Deus há nos céus e na terra, que possa habitar segundo as suas obras e segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se contra mim, muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais neste negócio. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte e ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué e esforça-o, conforta-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que vires. Assim ficamos nesse vale de fonte de Bet-peor. Amém.